Pessoal, bom dia. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos vocês, clientes EAC Contabilidade, parceiros, funcionários, colaboradores, das empresas clientes, por esse tempo nosso hoje, que é tão precioso, tirar esse tempinho aí para a gente estar aqui, batendo um papo, conversando um pouquinho sobre essa grande mudança que já começou e está para se intensificar ainda mais a partir de 2026, 2027, até 2033. Então, gostaria imensamente, em nome de toda a equipe da EAC Contabilidade, agradecer a vocês pela presença. A gente sabe que hoje o dia a dia muito corrido, Você tirar ali 2 horas para estar aqui ouvindo, se aperfeiçoando, nos conhecimentos, é muito importante. Então, nosso muito obrigado. Só para dar uma dinâmica, como que a gente vai proceder esse nosso bate-papo, esse nosso encontro, nesse primeiro momento, questão de 15, 20 minutos, nós vamos fazer aqui uma apresentação. Muitos de vocês já conhecem, utilizam as ferramentas, mas tem muita coisa que às vezes, principalmente os empresários, não utilizam das ferramentas que a Domínio, o sistema contábil pode oferecer. Então são 4 delas, a gente vai passar bem rápido, é só para a pessoa saber, e muitos de vocês já até tiveram contato com ela, que seria a questão, primeiramente, do nosso sistema, a contabilidade digital, tá? Essa ferramenta, pessoal, ela veio para a gente, a Domínio implementou isso como uma modernização que todo software, os próprios bancos, através do Open Finance, vocês já devem ter percebido nos aplicativos de bancos pessoais, da empresa de vocês, tem lá uma ferramenta que chama assim Open Finance. O que é isso? É um sistema de compartilhamento de dados bancários entre os bancos. Então, o que isso acontece? Se você tem uma conta no Bradesco, tem uma conta no Banco do Brasil, tem uma conta no Sicoob, no Itaú, e você quer compartilhar dados, os bancos até oferecem, se você fizer esse compartilhamento, alguns benefícios, porque aí vai comprovar que você tem um recurso em outro banco, pode garantir uma situação sua no banco que você lida. Então tem uma série de benefícios. É uma situação extremamente segura, que é fiscalizada e monitorada pelo Banco Central, tá? Não tem nada a ver somente com contabilidade. É uma operação bancária vinculada e liberada e fiscalizada pelo Banco Central. E aí a Domínio, pensando nisso, juntamente com outras plataformas também contábeis, de financeiro, das empresas, criou um banco digital em parceria com a Cellcoin, entre os inúmeros bancos digitais que existem aí, Nubank, C6, Inter, tem também o banco Cellcoin, que através desse banco, nós da contabilidade temos a possibilidade de ir lá no banco de vocês, Banco Brasil, Banco Santander, Itaú, buscar os extratos bancários que a gente necessita, que a gente fica pedindo para vocês, manda para a gente o PDF, manda o OFX. Se a gente fizer essa interligação, cessa essa obrigação e facilita o nosso trabalho, porque entra dentro da contabilidade e a gente passa a ter uma contabilidade mais em dia. Às vezes um extrato que às vezes demora chegar 2, 3 meses, ele trabalhando interligado, ele chega muito mais rápido, já chega dentro da plataforma. Aí aqui eu trouxe uma demonstração para vocês, Por exemplo, aqui a minha conta do Bradesco, olha lá, no mês 10 de 2025, todos os lançamentos já estão aqui. E com isso, por ser da própria Domínio, essa interligação, aqui eu já tenho conta débito, conta crédito. Se eu der um gravar aqui, já está dentro do módulo contábil. E essa segurança é o seguinte, essa interligação não tem nada a ver com PIX, pagamento, recebimento. Simplesmente nós vamos buscar o extrato bancário, aquilo que vocês iriam enviar para a gente PDF ou FX, vai chegar para a gente de forma eletrônica. Tá? Ah, Edson, mas eu tenho 5 contas bancárias. Sem problema, você vai fazer o compartilhamento das 5 contas. Ah, eu só tenho uma conta. Tem problema. Quantas contas? Aqui nós estamos falando de pessoa jurídica. Vocês não vão compartilhar dados comigo de pessoa física. Jurídica, da empresa.
Tá? Então, ali do lado mostra, né, os clientes que já liberaram. Por exemplo, esse aqui, ó, tem Banco do Brasil, tem Caixa Econômica, tem Sicoob. Quantos bancos tiverem, clicou ali, a contabilidade dele já está ali para a gente. Então, esse é um facilitador que eu gostaria de compartilhar com vocês, a primeira ferramenta. Ela ainda está em melhorias, tá? Por exemplo, eu tenho esse cliente aqui que tem 2 contas no Sicoob. Ainda não se consegue trazer as 2 de forma precisa, ele mistura um pouquinho. Mas não é questão da domínio, tá? Aqui falando, não estou fazendo propaganda para domínio não, tá, gente? É porque é o sistema que a gente usa. A questão da interligação, muitas das vezes, sofre um atraso, tem um delay ali de 7 a 10 dias para chegar aqui para a gente, mas é questão da liberação pelo Banco Central através do Open Finance. Não se tem o que fazer. Eles estão trabalhando para diminuir esse tempo, para melhorar a questão aí. Eu tenho 2 contas no Sicoob, elas virem certinhas. Tem bancos ainda que ainda não estão vinculados para trazer essa informação. Hoje nós temos basicamente os bancos tradicionais, Bradesco, Banco Brasil, Caixa Econômica, Sicoob, Sicredi, Nubank, que é um banco digital, mas ainda não tem C6, não tem o Inter, mas eles estão prometendo até agora, dezembro, eles já vão fazer a interligação de mais um grande número de bancos. Então, essa é a ferramenta contabilidade digital que eu gostaria de estar passando para vocês, principalmente os colaboradores que aqui estão, levem essa informação para os responsáveis pela empresa, porque isso depende, né, de uma liberação do próprio empresário, do próprio responsável pela parte financeira. Mas estou deixando vocês bem tranquilos que isso não é uma questão, mas é seguro, a domínio faz isso. A segurança é autorização e fiscalização do Banco Central. É a interligação do Open Finance, tá? Então, não tem problema. E o que vai vir para a gente é o que vocês enviariam através de PDF ou AFX, tá? Ah, você vai fazer um pagamento de boleto? Você vê? Não, eu vou ver o que vocês fizeram, o que a gente via ali através do PDF. Eu só justificar, algumas pessoas que frequentam a CIP sabem, né, dá um certo pique ali de vez em quando, a gente está até deixando a porta aberta por isso, porque só de fechar ali costuma dar uma queda ali, tá bom? Então essa é a primeira ferramenta que eu gostaria de reforçar, algumas pessoas já utilizam, tá? Algumas empresas já estão utilizando, mas a utilização dela, o que seria? A segunda situação que eu queria passar para vocês é relacionada ao Onvio Message. O que é o Onvio Message? É o WhatsApp, tá? O que a Domínio também fez? Ele trouxe para a gente, para dentro da plataforma Domínio, um facilitador. Várias outras plataformas estão fazendo essa situação, né? Tem o Curumim, a Acessória tem um outro sistema deles que faz essa interligação. O que é? Você ter um número só no escritório e você poder compartilhar os atendimentos entre os colaboradores do escritório. A pessoa lá da Segue Vida ligou para o escritório, quer falar no departamento pessoal, mas aí a Carol atendeu lá na recepção. Não tem problema, eu queria falar com a Arlinda, com a Amanda. Ok, ela vai e transfere internamente. Tá? Terminou o atendimento, eu queria na continuação falar com o Igor. Sem problema, internamente a gente transfere. E temos outros benefícios ali dentro. Ali dentro eu consigo anexar alguns arquivos igual se faz no WhatsApp. Eu posso concluir algumas tarefas reiteradas, né? Todo mês tem, de entrega de documentação das empresas. Tá? A gente pode criar rotinas para enviar. Então foi adaptado o WhatsApp para o escritório de contabilidade. Então é uma ferramenta que a gente também tem. Além disso, quando também o empresário quer, a gente não liberou, não abriu para todos, porque nós tivemos situação do empresário, né, o responsável receber 2, 3 vezes a mesma guia e pagar 2, 3 vezes a mesma guia. Então, ou seja, a forma correta, né, que é o comum do sistema trabalhar, é enviar pelo e-mail. Tá? Chega no e-mail. Mas a pessoa fala assim, eu lido mais com o WhatsApp, eu quero que você me manda no WhatsApp também. Aí a gente habilita o WhatsApp. Então, tudo que chega, folha de pagamento, fundo de garantia, INSS, férias, 13º, chega no e-mail. Se ele solicitar, a gente libera também no WhatsApp. E fica armazenado lá na plataforma do cliente a terceira opção. Então, é o que for mais fácil.
Então, o WhatsApp, ele tem essa funcionalidade, nada mais do que o próprio WhatsApp que a gente já está acostumado, mas uma versão adaptada para dentro da plataforma Domínio, que é a plataforma que a gente utiliza atualmente no escritório, tá bom? Então, essa seria a segunda situação que eu gostaria de compartilhar com vocês. Muitos de vocês já utilizam, tá? Não é novidade, talvez, para muita gente, mas só deixar para vocês essa situação. A questão do e-mail, quando chega para vocês, lá dentro da nossa plataforma também, a gente tem um controle do e-mail que foi entregue, foi aberto por qual usuário, qual horário que foi aberto. Então, isso é uma segurança para nós, da contabilidade, e até para vocês também, que recebem, que são os gestores aí das empresas. Fica um checklist lá da situação. No WhatsApp, fica só que foi entregue, né? Ele não faz esse checklist. Por isso que eu falei que a nossa prioridade é o e-mail, tá? Mas são e-mails automáticos. O próprio sistema tem as tarefas que estão programadas para disparar todo mês, as folhas de pagamento, a parte fiscal, e isso vai ficando armazenado lá. A única diferença, lá na plataforma do cliente, nós não é que inativamos, mas a gente só utiliza ela para envio de documentações que não são rotineiras, não tem todo mês. Por exemplo, uma admissão, uma rescisão, uma coisa que gera um volume maior de documentos, aqueles documentos de admissão, aí a gente coloca na plataforma, senão vai enchendo ali o WhatsApp, enchendo o e-mail com muita informação. Tudo que é admissão, rescisão, que tem toda aquela documentação, fica salvo lá na plataforma do cliente. Agora, aquilo que é mensal, todo mês tem, chega no e-mail e chega no WhatsApp, caso seja solicitado, ok? Então, beleza, essa é a segunda ferramenta que eu gostaria de compartilhar com vocês. Agregada a essa segunda opção, que é o OnView Message, que nada mais é que o WhatsApp, a gente tem uma ferramenta que é o robô. A gente sabe que robô, às vezes, é muito chato. A gente sabe. Clica lá, robô, o que você precisa? Tal, repete. Só que eu tenho que compartilhar que é uma modernização. Para que a gente utiliza ele? Caso a empresa também ligue ou se tem uma demanda grande, que a gente faz? A gente vai lá na opção que a gente tem na nossa configuração, habilitar o robô para essa empresa. O que ele faz? A partir do momento que a gente tem estabelecido o horário de funcionamento do escritório, se o escritório estiver fora do horário de atendimento, o robô te atende, com algumas situações. Ah, Edinho já me mandou, o Igor, o Carol, a Arlinda, a Amanda já me mandaram a documentação do mês. Mas eu recebo tanto e-mail, está lá para trás, eu vou pedir aqui de novo. Mas é sábado à tarde, eu quero preparar tudo para fazer o pagamento na segunda. Não sei onde está o contra-cheque. Se você entrar lá, o robô vai te atender, tá? Somente com aquilo que já foi finalizado. Então, por exemplo, não adianta eu pedir uma folha antes do dia 27, porque a gente não vai ter terminado a folha se a gente não for lá e dar o comando. Folha fechada, o robô não tem autonomia de te enviar, porque a gente não fechou ainda. Mas a partir do momento que eu fechei a folha de pagamento, você sabe até que eu já te enviei, então está fechado. E por algum motivo, não sei onde que eu pus a guia, né? Eu vou procurar aqui não, vou pedir. Sábado, domingo, feriado, de madrugada, a hora que você entrar lá, o robô vai te atender. Então ele vai te atender fora dos horários do expediente, com algumas situações. Se eu pedir para ele uma rescisão, ele vai fazer? Ele vai te atender e vai falar assim, olha, nós fizemos a solicitação ao atendimento humano. Assim que estiver liberado, nós disponibilizaremos para você, porque aí depende de uma intervenção humana para a gente conferir uma rescisão, se eu posso mandar o funcionário embora naquele momento, tá? Então a gente analisa e assim que a gente chegar, né, alguém tomar ciência da situação, ele vai inteirar-se da situação que você está solicitando, vai processar e o robô vai disparar para você na hora que estiver pronto. Agora, aquilo que é comum, folha de pagamento, uma folha de férias, um recibo de uma guia de FGTS, de Simples Nacional, que já foi enviado, eu só quero que ele me manda de novo, ou recalcula porque eu não paguei naquela data, mesmo fora do horário, o robô vai te atender. Isso é pré-determinado por nós, o que eu quero que ele libere de forma automática e o que ele não pode liberar de forma automática, porque eu tenho que conferir, tá? Então, essa ferramenta é atrelada
ao Envio Message, que é o WhatsApp, também uma modernidade. É solicitado, porque a gente sabe que é chato, tem gente que não gosta. Né? Quando a gente começou, a Domínio começou com isso, a gente liberou alguns clientes que acharam, esse robô é muito chato. Aí eu desabilitei de todo mundo, somente aqueles que solicitam, que têm a necessidade, a gente vai lá e habilita para ele, para atender nos horários que o atendimento humano não estiver disponível. Ok? Então essa é a segunda situação. Só para vocês verem aqui rapidamente como chega lá. Tá vendo? Ó? Sobe um pouquinho, ou desce na próxima. Aí pode subir mais um pouco. Pronto, começa aqui, ó. Boa tarde, por gentileza. Informe o número do departamento para qual você deseja atendimento. Você mandou no WhatsApp, vai chegar aquilo ali. Estou pedindo folha de pagamento. Departamento pessoal. Não sei qual departamento que eu vou pedir. Tá ali, ó. 0, ok? Você fez a solicitação, o robô está te respondendo. Ó, quero falar no departamento pessoal 2, pode descer. Olha lá, EAC Contabilidade agradece a sua mensagem, não estamos disponíveis no momento. Responderei assim que possível, ok? Tá, a pessoa deu um olá ali, robô atendeu, deu as opções para ela, a pessoa escolheu, pode descer, Igor. Olha lá, ali é uma publicação, porque quando a gente desabilita o do escritório principal, aí passa a chegar no meu ali, é só um teste que a gente estava fazendo. A pessoa escolhe lá, quero um extrato da folha, olha lá, aliás, número 2. Recibo da folha. Aí desceu, pode descer. Olha lá, de todos os funcionários ou apenas um? 2. Qual o CPF do colaborador que você quer? Se você quiser de todos, você vai apertar 1. Coloquei lá o CPF, no caso é o meu. De qual período que você quer? Do mês 10. E qual folha? Folha mensal, adiantamento, 10º, 1, folha mensal. Deixa eu ver se eu entendi, o robô te falando. Você quer uma folha mensal do mês 10 do colaborador do CPF tal? Sim. Enviamos sua solicitação. Assim que estiver pronto, irei te disponibilizar. Aí sobe lá naquela opção onde já disponibiliza o arquivo. Aí, pode subir. Aí, ó. Pronto. Ele vai te dar essa resposta. Aqui está seu arquivo solicitado. Pronto, está lá o contra-cheque. Então, todo atendimento sem intervenção humana. Porque a folha está encerrada, você solicitou. Se você pedir de todo mundo, vai estar lá. Eu quero a guia do FGTS. Ele vai, porque eu não paguei na data. Ele vai recalcular? Vai. Ele vai tirar o DARF já recalculado? Vai. Aí ele vai te perguntar para qual dia que você quer que recalcula, tal, qual a DARF que é. Então essa é a ferramenta, tá? Ele está na continuidade do próprio WhatsApp seus. É só a pessoa falar assim, eu quero que habilite esse robô para mim para o final de semana. Beleza, a gente vai habilitar. Ok? Então essa aí é a opção do Envio Message, a gente já falou da contabilidade. E por último, a quarta ferramenta seria o domínio benefício. Tá? Também uma possibilidade que a Domínio trouxe para a gente, oferecer aos clientes, como uma forma de facilitar o acesso. Hoje, principalmente, do Vale Alimentação, né, Marcos? Vocês têm lá na Segue Vida, depois a gente vai até conversar, mas vocês já estão encaminhados. Como que funciona isso? É o mesmo contrato que a empresa faz lá com a Vale Refeições, com a Flash, com outras operadoras de Vale Alimentação ou Refeição. A Domínio fez uma parceria com a Vale, de forma que você não precise nem fazer o contato lá mais, aquele contrato e tal. Como dentro da própria Domínio, com a gente da contabilidade, já tem toda a documentação da empresa, a empresa só manifesta assim, eu quero fazer o Vale Refeição, o Vale Alimentação, ou a junção dos dois em um só para os meus funcionários. Manifesta isso, a gente já encaminha para a VR, através da Domínio, toda a documentação, é feito o contrato, chega os cartões na empresa ou na residência de cada funcionário, dependendo de que cada empresa resolver, e a partir daí, o próprio gestor ou a pessoa que ele determinar na empresa faz as recargas, existe um aplicativo, no nosso caso que eu estou demonstrando para vocês, chama-se Domínio Escritório, que é onde eu entro, eu vejo o extrato que eu tenho na conta bancária lá do Cellcoin, porque quando eu faço lá na contabilidade digital o compartilhamento de dados, como que eu vou compartilhar os dados do Banco Bradesco se eu não tenho
a conta na domínio. Então eu tenho que criar uma conta digital na domínio, que é o banco digital da Cellcoin. Então, através do domínio escritório, no caso de vocês, vai se chamar domínio empresa. É o mesmo aplicativo, ele só muda de nome. Domínio escritório, que é o do escritório, domínio empresa, que é o da empresa. Através dele, a gente tem ali a aba da contabilidade digital, onde você vai ver os extratos, que se caso você tiver movimentado a contabilidade digital, a conta digital da domínio, ali você faz Pix, você faz recebimento, pagamento, é um banco digital, tá? Então você tem o acesso ali. Se caso você utilizar domínio benefício, também é dentro desse mesmo aplicativo que você vai fazer a recarga do Vale Refeição, Vale Alimentação do seu funcionário. É lá que você vai conferir qual o valor que você vai pagar, o dia que você vai pagar, se precisa pedir uma segunda via de cartão para algum funcionário, tudo lá dentro. Tá? Então é ali, você determinou, tem 10 funcionários, cada um vai receber R$200 de vale. Pronto, no que dia que você vai pagar? Junto com o pagamento, quinto dia útil. Beleza, ali lá para o dia 2, dia 3, você vai entrar no seu aplicativo, fazer a recarga, o próprio sistema distribui para cada funcionário dentro do que você determinou, lembrando que recomendável que seja o mesmo valor para todos, né? Pronto, você fez ali, aí existe um aplicativo que chama Domínio para você, que é o do funcionário, onde ele vai acompanhar quanto que ele tem de saldo, quanto que ele tem, se ele também quiser pedir uma segunda via do cartão, se ele tiver perdido, quebrado, danificado. Então, nós falamos aqui de 3 aplicativos. Domínio escritório, que é igual ao da empresa, o domínio para você, que você vai fazer a interligação com essas ferramentas de benefício para o seu colaborador. A tendência, pessoal, é que dentro dessa plataforma de benefício se inclua outros benefícios. Por exemplo, se você quiser fazer o pagamento do adiantamento, se você quiser fazer um pagamento de bonificação, se você quiser fazer o pagamento do vale transporte, ainda não é permitido, porque você tem que ir lá alimentar o cartão da própria operadora, alguma coisa assim. Mas a ideia é juntar tudo ali, tá? Todas as opções juntar ali. E uma outra opção que a gente tem atrelada a tudo isso, se também a empresa fizer a opção, falar assim, ó, não quero imprimir mais contra-cheque, eu não quero mais assinar do funcionário, eu vou passar a enviar toda a documentação que eu recebo, o que for do funcionário, a cópia do contra-cheque dele, de férias e 13º, pode mandar direto para ele. Pronto, a gente tem uma ferramenta lá dentro da domínio folha de pagamento, que a gente habilita o e-mail do funcionário. Na hora que o pessoal do departamento pessoal, a Arlinda, a Amanda, terminar lá a folha de pagamento, ela dá um comando lá, enviar a folha. Ah, mas vai toda a folha para o funcionário? Não, só vai chegar para ele a folha dele. Para a empresa vai chegar tudo, mas para o funcionário só vai chegar o contra-cheque dele do mês, se tiver uma folha de 13º, se tiver uma folha de férias. E aí dentro dessa plataforma do portal do funcionário, que é o aplicativo para você, está lá também para ele. Então ele controla o vale, quanto que tem de saldo, ele comprou o saldo, está lá, foi alimentado, está lá o saldo, e tudo, desde que a empresa autorize, vai estar lá também o contra-cheque dele, o recibo de férias, o recibo de rescisão, tudo dele vai para lá, tá? Mas lembrando, tudo isso que a gente está falando são autorizações. Não é automático, amanhã vocês vão receber, lá está tudo pronto. Ah, eu quero utilizar lá o robô. Olha, Edinho, habilita aí para nós. Quero utilizar essa questão aí do contra-cheque. Porque a gente sabe, gente, que hoje, muito embora não esteja suprimido da legislação, a maioria das empresas hoje já por apto pratica dessa forma. Faz o Pix lá para o funcionário e às vezes fica um ano sem assinar a folha de pagamento. Infelizmente é assim. E qual que é a cobrança que a gente tem visto nos últimos anos? Zero. O próprio Ministério do Trabalho, em qualquer fiscalização, eles não querem papel mais. Eles querem ver documentos digitalizados, querem ver um arquivo que você enviou. Então, assim, a gente precisa acompanhar algumas coisas. Tem pessoas que gostam de papel? Gosta, não tem problema. A tendência é que uma hora isso vai acabar. Mas, cada um com a sua situação, ok? Pode? Nesse caso aí do envio, né? No momento em que você habilita, eu autorizei, você vai fazer o envio. Sim. Tem uma assinatura digital do entregar que ele está recebendo? Então, o comprovante do pagamento é o Pix que você vai fazer para ele. Tá? Então isso já atenderia. Sim.
Assim, é o que eu estou falando. Não está pacífico ainda você falar assim, a legislação já dispensou isso? Não. Não tem essa opção lá na legislação falando isso. Mas a modernização está nos levando a cada dia mais a suprimir, igual, por exemplo, a carteira digital. Está em voga, a maioria está usando. A outra já acabou? Não. O livro já está acabando, mas o outro está aí ainda. Então, assim, numa ação trabalhista, na justiça, eu não tenho contra-cheque assinar, mas o comprovante de pagamento está aqui, o juiz aceita? Claro que aceita. Claro que aceita. Né? Então, assim, é para evitar, modernização, não está suprimido. Mas eu quero fazer, eu já faço automaticamente, eu guardo aqui o comprovante, os contra-cheques, quando eu preciso, o pessoal assina, porque já receberam mesmo, então é uma possibilidade. Lógico que quando tiver suprimido, a gente vai avisar, gente, não precisa mais, só vai quem... Aí terminou, quem quer continuar? Pode? Pode também, né? Então essa é só uma possibilidade, ok? Até aqui, alguém quer perguntar, quer conversar, quer trocar ideia de alguma coisa? As 4 ferramentas que eu gostaria de apresentar para vocês seria isso, para facilitar o nosso trabalho, a nossa relação entre escritório e empresa. Volto a frisar, nós da contabilidade, a gente evita muito estar ali diretamente tratando com o cliente, porque a gente sabe, gente, está todo mundo corre-corre o dia inteiro, nosso tempo está curto, né? Nós estamos muito acelerados. Então, se eu ficar ali todos os dias cobrando, eu já tive cliente que me chamou de enjoado. Envia o contador. Né? O pessoal que trabalha comigo aí sabe disso. Mas tem coisa que não dá, a gente tem que ir. Mas a necessidade de vocês podem compartilhar. Tudo isso que eu estou apresentando não é para cortar a relação, não. É para facilitar naquilo que a gente faz repetidamente. Aquilo que todo mês tem, já é um padrão, o que eu posso melhorar para a gente estreitar isso e a coisa ficar mais rápida? É só para isso. O extrato, por exemplo, para evitar Carol ficar lá, gente, manda para mim o extrato, pelo amor de Deus, tem cliente que a gente tem que fazer isso. Tem 3, 4, 5 meses, 1 ano que não manda extrato. E aí a gente precisa fechar um balanço, ele vai levar lá para o Bradesco. Aí o gerente do Bradesco pega e fala assim, mas cadê a conta do Bradesco aqui? Não tem, o cliente não me mandou. O que eu vou fazer? Então, essa ferramenta é uma possibilidade da gente ter essa situação, o envio automático, ok? Então, na sequência, o que a gente vai fazer? Oi? Aquela parte do vale-refeição, quem já tem um contrato com a VR, se eu quiser migrar, né, para esse processo com vocês, pode? Então, aí a gente só precisaria fazer um contato com a VR, porque vai continuar sendo VR, né? Se há necessidade, por exemplo, de cancelar o seu e refazer, ou só migrar uma questão de informação, mas eu posso olhar isso para você. Você falou sobre o vale-refeição e o vale-alimentação, né? O vale, só para eu ficar claro, o vale-alimentação seria, por exemplo, a cesta. Sim. Né? Se a gente quisesse vincular essa cesta a uma pré-acessibilidade, por exemplo, é possível? Então, só para diferenciar, o vale-alimentação é aquele vale que você vai lá no restaurante, né? E deixa eu só ver se eu não estou confundindo. Contrário. O alimentação, você vai no supermercado e compra o alimento. Tá? O refeição, você compra pronto. Então, ou seja, tem a possibilidade de você ter os dois conjugados. O mesmo cartão, ele serve para refeição e alimentação. Você pode ir lá no restaurante e almoçar o valor que você tem todo, ou pode ir no supermercado e comprar ele todo. Né? E tem pessoas que falam, não, eu vou pagar a alimentação, eu vou pagar a refeição. Agora, trocar o benefício não é prudente, porque dentro do E-Social existe uma rubrica específica para cada alimento. Na verdade, eu queria colocar os dois, mas eu queria vincular o de alimentação a uma pré-acessibilidade. Por exemplo, se o colaborador chega atrasado frequentemente, tem periferia, o direito é esse prêmio a esse vale-alimentação. Tá. A própria legislação permite fazer isso. Né, dentro da situação que o funcionário deixar de trabalhar tantos dias, eu não me recordo agora o número certo, ele perde o direito àquilo ali. É igual a sexta. Né? O funcionário tem a sexta, aí faltou 10 dias, ele tem direito? Não, ele vai perder aquele valor. Aí pode ser feita essa compensação. Eu só tenho que ver certinho quantos dias que perde isso. Tá? Então, pessoal, seguinte, né, o agradecimento a gente já fez, eu dei uma antecipada nessa questão, porque a gente precisa trocar ali para os slides da palestra.
E aí, já entrando realmente na questão da nossa reforma, adiantando, porque aí a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer uma pausa aí de uns 10, 15 minutinhos para a gente fazer um lanche, porque se a gente deixar para fazer o lanche às 11 horas, está próximo do almoço, ninguém vai, né, fazer. Então a gente vai dar uma paradinha, enquanto isso a gente termina de preparar aqui, mas adiantando para vocês do que a gente vai tratar, que a gente combinou aí em torno de 15 para as 10, ainda temos 4 minutinhos, o que eu preciso falar para vocês é o seguinte, nós não vamos esgotar nada, tudo do que a gente precisa falar para vocês. A seguinte situação, por quê? Nós mesmos da contabilidade, pessoal do direito, pessoal que trabalha aí com auditoria, controladoria, nós ainda estamos nos inteirando do que realmente vai acontecer, de todo o ecossistema que vai ser mudado. Nós temos algumas possibilidades que estão sendo vinculadas, até alguns influenciadores aí fazendo aquele velho terrorismo, né, com tudo que vai mudar no nosso país acontece, mas a gente tem que se preocupar sim. E tem algumas situações que precisam ser compartilhadas de vocês para nós. Aí a gente vai tratar isso. Essa reforma que vem aí, já começou desde quando foi implementado o PL 132. Então, assim, a emenda constitucional, quer dizer, 132, é uma das maiores, se não for a maior mudança que a gente vai ter na nossa legislação. Então é muita coisa, gente. Não dá para um encontro aqui de 1 hora, 2 horas, a gente falar sobre tudo, não dá conta. O que eu recomendo para vocês, que eu vou estar enviando a todos que fizeram a inscrição, a todas as empresas, não é um grupo que a gente tem de WhatsApp, é uma lista de transmissão, porque a gente já fez grupos também e o pessoal exclui, né, sai. Então a gente manda para todo mundo ali, eu vou mandar 3 links para vocês, são links de plataformas de referência da reforma, 2 palestrantes que são referência, aí, um Felipe Guerra, que é tributarista, que é advogado, que é presidente do Conselho de Contabilidade do Ceará. Ele atua diretamente nessa reforma, né? Ele inclusive participou lá no Congresso como representante da contabilidade, quando a Lei Complementar 214 estava em tramitação. Então é um cara que está muito ali, ele conhece do que está falando. E o outro é o Alexandre Spielborg, que é um parceiro da Domínio, inclusive é quem baseou os slides que a gente vai mostrar para vocês e é uma das palestras que a gente vai indicar para vocês. Quando tiverem tempo, dê uma olhada. O que a gente recomenda, fiquem muito atentos aos nossos canais de atendimento, né, de WhatsApp, Instagram, a gente sempre publica, também procuro não ficar lá maçante mandando coisa toda hora, porque a gente sabe que vocês já recebem de outros canais, de outras fontes, de coisas de interesse de cada empresa, um monte de coisa. Então, se a gente ficar mandando ali, a pessoa passa a não ter nem interesse. Então, a gente filtra muito isso, manda só quando tem muita coisa relevante, ou parte de vocês para a gente, aí a gente vai e responde. Mas nesse momento agora de transição, fiquem atentos à questão da reforma, filtrem, tá? Porque chega muita coisa também de terrorismo. Chega muita coisa do pessoal vendendo curso, vendendo palestra, tá? Procurem filtrar ali o que é interesse, principalmente do ramo de vocês, e a quem recorrer. Porque chega muito, vamos dizer, lixo, né? A pessoa quer simplesmente vender ali uma proposta para vocês. Mas na dúvida, manda a gente dar uma olhada, pessoal, isso aí é bacana, dá uma olhada. Por quê? Não vai adiantar a gente pegar a Lei Complementar 214, que tem ali seus 500 e poucos artigos, e decorar, porque ali tem coisa para o Brasil inteiro. As normativas, né, o filtro do que está falando ali, aí as atividades, os sindicatos, as pessoas de classe daquela atividade vão começar a filtrar essas coisas e mandar. Aí nós da contabilidade também filtramos, aí a gente filtra de uma forma mais robusta, que a gente atende um nicho maior. É um serviço, é um comércio, é uma indústria, tá? Uma coisa que eu alerto a vocês, aluguel. É uma coisa, gente, que é muito detalhada lá, tá? Não sei se vocês acompanharam, né? A gente tem colegas aí, como, por exemplo, o Orsi, numa da fala dele, semana retrasada, deve ter uns 15 dias, falou para os clientes dele sobre imobiliárias.
Então, a questão imobiliária, porque é muito peculiar. Então, assim, aqui eu não vejo, eu não tenho na minha carteira questões imobiliárias, mas eu tenho talvez a empresa que tem um aluguel, tem um imóvel, aluga, então vai ter impacto. Aí, o que a gente vai fazer? Esse bate-papo nosso, a gente vai dar uma nivelada, o que é a reforma, o que é IBS, CBS, split payment, o que é o imposto seletivo. A gente vai dar uma nivelada, porque tem gente que já viu falar, mas não sabe nem o que é, né? Depois, oportunamente, a partir de janeiro, a gente vai começar a chamar empresa por empresa e aí a gente vai analisar. Olha, André, lá na CEPS, muitas das vezes, não vai valer a pena a hora continuar no Simples Nacional. Olha aqui, vamos estudar. Matilde, a situação da Segue Vida é essa aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos para o lucro real, nós vamos para o lucro presumido, ou eu só vou sair do PIS/COFINS de dentro do Simples e vou fazer por fora? Nós vamos ter que analisar, porque é caso a caso. Tem situações da reforma que a carga tributária vai triplicar. É o meu caso. Só para alento de vocês, não é porque só o contador ele vai estar fora, não. O meu vai triplicar. 2027, já fizemos lá a simulação. Hoje eu tenho de Simples em torno de 3, 4, 5 mil por mês, vai para 9. E a partir de 2033, para 12. Isso no cenário de hoje. Tá? Como que nós vamos lidar com isso? Aí nós vamos ter algumas coisas, né? Os lobistas, a questão aí do pessoal de classe está lutando para a gente reduzir a contabilidade, direito. As profissões regulamentadas já têm uma situação aí de diminuição da base. A cesta básica 100%, a área de saúde 60%. Então a gente já tem algumas coisas. Então por isso que eu falo para você, não dá para a gente chegar e falar assim, é isso. Hoje, por exemplo, a gente não tem nem sistema para eu mostrar para vocês, olha, a apuração vai ser assim. Ainda não temos. A Prefeitura de Pontinópolis, por exemplo, está implementando, a partir de janeiro, a gente vai ter um ambiente nacional para nota fiscal eletrônica de serviço. Belo Horizonte já começou desde o mês de setembro. Então, estamos adaptando. Então, não dá para mostrar, porque a gente não tem sistema. Me mostra aí como é que vai ser esse split payment. Não tem em plataforma, não tem como mostrar. Então, a gente vai simular e mostrar para vocês. Então, esse contato mais próximo da realidade de cada uma empresa, nós vamos chamar lá. Ô, Luciene, que dia que você pode vir aqui para a gente trocar uma ideia daquilo que nós começamos a conversar lá atrás, da sua empresa agora? Porque, igual eu falei para vocês, tem empresa que vai valer a pena continuar no Simples, principalmente aquelas que vendem para o consumidor final. Ah, eu vendo para o consumidor final. O consumidor final não quer crédito. Agora, aquela empresa que vende para outra empresa, que vende para alguém revender, na maioria das vezes não vai valer a pena o Simples Nacional. Sabe por quê? No Simples você não gera crédito. Você não gera crédito hoje. O crédito que você gera de ICMS é o que você paga no Simples, é pequenininho. Tem empresas que já perderam vendas porque para quem ele está vendendo, o cliente fala assim, se você não gerar crédito, eu vou comprar de outro. Aí você tem que dar bonificação, você tem que arrumar um jeito para você não perder o cliente. E hoje, com a reforma, crédito pleno. Você vai ter crédito da minha nota de contabilidade, do advogado, de um serviço que você contratou, da CIP, que manda para você a cobrança, mandou a nota, você vai ter crédito. Então, é crédito amplo. Então, se eu permanecer no Simples, eu não posso usar o crédito. Então, no mínimo, quero permanecer no Simples, mas eu vou sair do PIS e da COFINS de dentro do Simples, vou apurar ele por fora. É uma das possibilidades mínimas. Agora, se a pessoa fizer a conta de aquilo que a gente vai conversar específico de cada empresa e ver que realmente não vai valer a pena, a gente sai do Simples Nacional e aí é o crédito realmente pleno e indiscutível. A gente tem um roteiro ali bem tranquilo, a gente vai procurar ser o mais breve possível para não ficar cansativo também para vocês. E assim, as particularidades da empresa nós vamos tratar individualmente. Porque a situação de Andréia lá na CEPS é uma, de Luciena é outra, da Segue Vida é outra, Tiago é outra, lá da Polo é outra. Não adianta eu querer falar para todo mundo, porque Luciene vende para consumidor final, mas Matilde não vende, ela vende para a empresa. Tiago, eu vendo para a empresa e para consumidor final. Então não dá para falar para todo mundo igual, tá? Mas espero que a gente consiga sair daqui pelo menos com a noção com a reforma, tranquilize vocês. Nós já passamos por algumas outras situações há muito tempo que a gente vem com ela. É SPED, é nota fiscal eletrônica, é E-Social, agora recentemente o FGTS digital. Então, a mudança é constante.
Então, nada mais é que uma outra situação que a gente vivencia. Lógico que tudo que é novo, a gente fica preocupado, acha que não vai dar conta, mas tudo se ajeita. Por quê? É tendência, não tem como ser, não tem outra opção. Então a gente tem que se adaptar, mas de uma forma que, assim, pelo menos, não sei tudo não, mas pelo menos eu estou entendendo o que o contador está me mandando, às vezes me pede isso, me fala aquilo, eu estou conseguindo interagir com isso. Então essa que é a ideia, tá bom? Então vamos fazer um pequeno intervalo aí de 10, 15 minutinhos para a gente tomar um café ali, tomar um lanche e rapidamente a gente... Ô Carol, vamos colocar lá fora, porque aí senão vai ficar muito apertado pro pessoal aí, né? Mas tá tudo pronto aí já? Ah, não, então pode. Ali, ela já montou ali atrás, vamos tomar um lanche ali, comer um salgadinho ali, daqui a pouco, 10, 15 minutinhos a gente recomeça. Pessoal, então retomando aqui nosso bate-papo, eu vou fazer uma leitura aqui só para ver se eu não esqueci de nada, de muito importante que eu tinha notado. Por que estamos aqui hoje? Estamos atravessando um ano decisivo, com transformações profundas no ambiente contábil, fiscal e operacional das empresas. A ideia do encontro de hoje, né, que já começou, a gente já falou, não é trazer complicações para nenhum de vocês, e sim clareza, tradução e direcionamento. Não vamos sair daqui nenhum especialista em reforma tributária, mas todos vamos sair no mesmo nível de entendimento, o que já é fundamental para tomar decisões seguras. Que tipo de conversa vamos ter? Aqui nós já tivemos falando das plataformas, das ferramentas que a gente tem para facilitar nosso dia, uma pequena introdução ao que a gente ia fazer e dizer para vocês que nós ainda não temos tudo definido. A situação ainda está se concretizando, está acontecendo aquilo que em 2033 será o ápice dessa grande mudança. Ainda não existe definição completa sobre todos os aspectos da reforma. Toda hora sai um esclarecimento, uma normativa, uma nota técnica, toda hora sai. Principalmente aí na área imobiliária, nessa questão aí de nota fiscal, toda hora está saindo uma situação nova. Muitas regras dependem de regulamentação, ajustes e validações, principalmente as alíquotas. Na hora que a gente vai falando de reforma aqui, vocês podem ter a curiosidade de falar assim, mas quanto que eu vou pagar? Nós temos uma média, nós temos um número ali, referência, mas ainda não temos definido. O próprio Congresso ainda vai definir essas alíquotas. Por isso, o objetivo aqui é nivelar o conhecimento e dar a orientação prática, para todo mundo sair daqui sem o temor. Já vi falar, o contador já falou, estou assistindo umas coisas aí. Tranquilo, nós vamos passar por essa dificuldade também, mas que de uma maneira geral, eu particularmente entendo que será benéfica. Não vou dizer a carga tributária, tá? Mas a mudança vai facilitar muito nosso entendimento daquilo que a gente paga, nos slides a gente vai mostrar, tá? E pelo menos eu vou entender aquilo que eu estou pagando. Antes de entrarmos no tópico ali, eu queria só fazer mais um adendo aqui com relação ao Pix, tá? Muito em breve, algumas operações via Pix poderão sofrer impactos tributários dentro da logística da IBS e da CBS. Não tem como eu esclarecer demais, isso é percepção minha. Aquele momento que nós tivemos, o pessoal ficou todo mundo alvoroçado aí, vai tributar o Pix, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aquilo, para mim, ao meu ver, foi uma má divulgação, né, que o governo fez e, no entanto, ele recuou. Mas que se a gente for entender qual que era aquele objetivo, seria melhor para nós. Não era tributação de PIX. Hoje a gente tem aí uma situação que toda movimentação bancária, no limite X, vou dar um exemplo aqui, a gente tinha uma situação de 5 mil pessoa física, 15 mil pessoa jurídica. Naquele momento o governo estava aumentando esse limite. Aí estava dando uma possibilidade da gente movimentar um pouco maior sem o disparo automático para a Receita Federal dessa informação. Aí quando o pessoal ficou, todo mundo, vai tributar PIX, aí houve uma queda na movimentação de PIX, que é uma realidade que o governo quer jogar todo mundo, ele recuou, então vamos manter. Aí o que aconteceu? Voltou para onde a gente tinha.
5 mil pessoas físicas e 15 mil pessoas jurídicas. Esse valor oscila, tá, pessoal? Isso é de acordo com a economia, com as movimentações bancárias. Ele tem essa flexibilidade de aumentar e diminuir. Só uma informação para vocês. Mudanças operacionais gerais. Muitas empresas terão que revisar cadastros, rotinas fiscais, sistema de gestão e até operações simples do dia a dia. A reforma não é só uma mudança de lei, é uma mudança cultural, operacional e estratégica. Então, conforme eu falei na nossa introdução, eu vou disponibilizar para vocês 3 links. Vocês vão ver lá uma plataforma onde vocês vão entrar da própria domínio, que eles dão um panorama do que é a reforma, como é que funciona, te leva para o que é IBS, CBS, split payment, apuração assistida, uma série de coisas, tá? Na hora que você estiver ali, quiser dar uma intensificada nisso que a gente está fazendo aqui, você tem lá. Além da palestra do Felipe Guerra e do Alexander Spielborg, tá? Esse material a gente vai divulgar para vocês aí, vai entregar. Então, adentrando aí na nossa fala principal, reforma tributária, o que já é claro para nós? O modelo tributário brasileiro vai mudar integralmente. Tudo que a gente tem hoje de pagamento de tributo vai mudar. Aonde vamos chegar? Não consigo precisar para vocês. Para mim, lógico que isso depende de uma série de modificações, até constitucionais, que se tudo isso der certo, eu acredito que o governo tem a intenção de modificar de uma forma geral até imposto de renda e contribuição social. Tá? Porque vocês vão ver que a mudança agora é PIS/COFINS a partir de 2027 e ICMS e ISS até 2033. Então, quando chegarmos em 2033, PIS/COFINS, ICMS e ISS vai estar dentro dessa nova formatação, tá? Então, o que acontece? Quando você pega lá a sua guia do Simples Nacional, que é a maioria aqui, vocês vão ver que lá dentro você paga imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ISS, quem é prestador de serviço, e ICMS, quem é comércio e indústria. E quem é os dois, paga ICMS e ISS. Além do CPP, que é a contribuição previdenciária patronal, que muitas pessoas acham assim, eu estou no Simples, eu não pago isso. Claro que paga, e é a sua maior carga tributária no Simples Nacional. É a contribuição patronal previdenciária, tá? Que está lá em um dos itens. Isso está tudo agrupado na guia do Simples Nacional. O que o governo está fazendo agora? O PIS e a COFINS, que é um dos impostos que estão lá dentro agrupados, nós vamos ter uma sistemática diferente para apurá-lo agora. Atualmente, as empresas do Simples Nacional não se utilizam de crédito nas suas compras. Utilizam alguns dos beneficiamentos onde eu posso trabalhar com a questão monofásica de PIS/COFINS, que é pago lá na indústria ou no importador, e eu não pago quando eu vou vender. Questão do ICMS, quando eu tenho substituição tributária, quando eu tenho isenção, essas coisas, eu não pago. Mas eu não estou falando de crédito. Eu tenho isenções quando eu vou vender. Atual situação. A nova sistemática começa com PIS/COFINS. Eu posso ter creditamento amplo. Tudo que eu adquirir para a empresa, seja serviço, seja comércio, produto, eu vou ter o crédito na entrada. E todas as vezes que eu vender o meu serviço ou o meu produto, eu vou pagar. Quanto que vai ser o meu imposto? A diferença do meu crédito para o meu débito. Todas as empresas vão ter uma conta corrente lá na Receita Federal. Essa apuração vai ser automática. A ideia é que o contador não vai precisar emitir a guia mais para você pagar. Está lá dentro da plataforma do governo o crédito de tudo que você comprou e o débito de tudo que você vendeu. Diferença de um para o outro. O débito é maior que o crédito? Ele gera a guia e manda para você. O crédito é maior que o débito? O crédito fica para o mês seguinte você utilizar. Essa é a apuração assistida. Lógico que eu estou falando de uma forma simplificada, tá, gente? Tem uma série de coisas aí envolvidas por trás que a gente vai ter que conferir. Classificação tributária, agora nós temos uma novidade lá dentro dos códigos de cada produto.
nós temos uma classificação que chama C-Class Trib, tá? É a classificação tributária de cada produto. Além de NCM, CFOP, CSOSN, agora nós temos mais um. Por que isso? É um padrão que o governo criou. Eu vendo calça jeans. Qual que é o código da calça jeans? Exemplo, tá? 552130. Toda vez que eu emitir uma nota 552130, eu pago PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição, quanto? Tanto. Débito, tá lá o valorzinho que você vendeu e emitiu a nota. E quando que eu vou ter crédito? Quando eu comprei essa calça do meu fornecedor. Tem o mesmo código, o valor entra crédito lá. Lógico que eu compro por 100, tenho crédito sobre 100. E vendo por 200, vou ter o débito sobre 200. Então, teoricamente, a ideia é sempre que a pessoa vai ter a pagar. Mas pode ser que num mês ou outro eu vendi, prestei menos serviço do que eu tive de crédito. Naquele mês eu vou ter o crédito. Então, é muito importante nesse momento revisão de cadastro, tá? Hoje mesmo pela manhã, antes de sair daqui, um dos nossos clientes, o pessoal do software dele me ligou. Edinho, você já quer a tributação? O sistema já está pronto. Eu falei, claro, pode mandar. Ele me mandou o NCM, eu vou preparar o C-Class Trib dele, ele vai colocar no sistema. Ele está no Simples Nacional. Ano que vem, ele não é obrigado a pagar, fazer nada disso ainda. Mas já vamos fazer, ele já está pronto, já vamos fazer. Ok? Então essa é só a primeira parte. Então o modelo tributário brasileiro vai mudar integralmente. A migração para o CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços. O que está dentro dessa CBS? PIS e COFINS. Tá? Temos ainda imposto seletivo, IPI, basicamente Contribuição sobre Bens e Serviços, PIS e COFINS. E IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Aí é uma questão de nomenclatura, né? O que é imposto, o que é contribuição, o que é taxa, tá? Mas basicamente, IBS vai resumir ICMS e ISS, o imposto do Estado e da Prefeitura, e a CBS vai juntar dois tributos federais, que é o PIS e a COFINS, tá? O impacto será diferente para cada empresa, por isso que nós vamos fazer o pente fino, tratar cada empresa individualmente. Quem se preparar agora terá menos sofrimento e menos impasse no futuro. Clientes com imóveis e operações imobiliárias terão análise individual, pois as regras sensíveis aguardando definições ainda. Após o bate-papo, cada cliente será chamado individualmente no escritório para tratar de cada coisa. Então, o que nós vamos tratar quando a gente chamar cada cliente lá? De uma reforma específica para cada empresa, estruturas societárias, planejamento para 2026 até 2033, questões imobiliárias quem tiver e ajustes operacionais, tá? Mas isso a gente vai colocar um cronograma e vai convocar cada um de vocês. Vamos disponibilizar os três links aí e é isso que nós vamos tratar aqui agora. Então, iniciando ali a nossa apresentação, voltando e dando os créditos aqui a quem elaborou boa parte desses slides, é o Alexandre Spielborg, tá? Que é um parceiro, é tributarista, advogado, parceiro da Domínio, tá? Volto a repetir, tá, pessoal? Eu não recebo nada, nem estou fazendo propaganda para Domínio, porque é o sistema que a gente usa. Então, tá aí a questão dos créditos, porque a gente está utilizando alguns slides dele. Então, comentando a regulamentação da Lei Complementar 214. A Lei Complementar 214 é a lei da reforma tributária, tá? Antes dela, nós tivemos a Emenda Constitucional 132. Por quê? Como eu estou mudando tributação, eu tenho que ter uma mudança lá na Constituição. Então, eu tenho uma emenda constitucional que foi o início de tudo, que permitiu, janeiro desse ano, surgir a Lei Complementar, tá? 2025, né? Janeiro de 2025, surgiu a Lei Complementar 214. E já digo para vocês que nós já temos um PLP 108, que está em tramitação no Congresso Nacional, que vai tratar das punições, da regulamentação, das cobranças, da normatização para quem não cumprir a legislação complementar 214. Ah, Edinho, hoje, exemplo, nós temos inúmeros. Por exemplo, como você está falando que eu vou ter um crédito toda vez que eu compro do meu cliente
e vou ter um débito toda vez que eu vendo, ok, apurei o imposto, entreguei. E aí, daqui 15 dias, 20 dias, virou o mês, eu quero cancelar a nota. Eu posso? Você já usou o crédito. Como é que vai funcionar isso? Ah, eu quero devolver a mercadoria. Eu já usei o crédito, já apurei meu mês, paguei menos imposto porque eu usei o crédito, mas eu vou devolver. Está tudo lá no PLP 108. Ah, a questão de transitar mercadoria, receber mercadoria, né? Hoje que a gente faz muito, simples faturamento, que é aquela nota para pagar um fornecedor, mas a mercadoria ainda não veio, né? Receber de um cliente, mas eu ainda não entreguei. Eu tenho aquela nota de simples faturamento, é só financeiro, não tramitou a mercadoria. Tem situações normatizando como que isso vai ser tratado, tá? Devolução, eu saí, por exemplo, alguns clientes saem com o veículo cheio de, vou dar um exemplo aqui, café, para vender, e no retorno ele faz a devolução. Tem um tratamento específico para isso, né? Que é o manifesto de carga. Então, lá no PLP tem todas essas punições, né? A palavra pesar, punição, mas é literalmente o que ela estabelece. Se eu não fizer conforme tem que ser feito, o que eu vou pagar? E os valores são consideráveis. É de R$500 para lá, 2.000, 1.500. Então tá lá, tem a origem, que é a emenda constitucional 132, tem a lei e tem agora a normatização da lei para quem não cumpri-la. Então esse ainda está em tramitação. Fato é que eu estou falando para vocês que não tem nada definido ainda, tá? Então só um panorama para vocês entenderem onde que a gente está. Está pequenininho aqui, mas isso aqui se trata do Sicless Trib. O governo já publicou, já existe um portal lá, ó, Portal da Conformidade Fiscal. É aonde eu vou entrar lá com o NCM do produto e ele vai me falar qual que é o Sicless Trib dele, qual que é o código da classificação fiscal daquele produto. E é nessa tabela que o governo vai seguir para apurar o seu imposto. Então, se eu tenho um produto lá, calça jeans, que ele é o 523021, eu não mudei, isso não vai... Aí lá no seu antigo cadastro, ele estava como tributado e hoje ele é isento, você está pagando tributo em cima do produto que está classificado errado. Eu estou aproveitando um crédito, ou estou pagando um débito, porque eu não corrigi. Ah, contabilidade, você vai fazer isso? Claro que eu vou te ajudar, mas eu não vou entrar lá no seu sistema e classificar para você. Então, por exemplo, esse cliente hoje de manhã já me mandou todos os NCM que ele utiliza, eu vou fazer a classificação lá na coluna do Sicless Trib, vou devolver para o programador, ele vai de forma de programação incluir lá no sistema. Então, ou seja, não é um trabalho seu nem meu, mas você tem que... O programador, o contador falou aí de um Sicless Trib aí, nosso sistema já está em condições de receber isso aí? Nós só vamos usar isso aí em 2027. Tá, mas está em condições? A gente já tem como fazer? Ou lá para janeiro, fevereiro, você tem como liberar? Tem. Então tira aí para mim, nós vamos mandar para a contabilidade, vamos classificar aqui. Já pode ser feito. Não vamos deixar para a última hora, ok? Então aqui é só a tabelinha para vocês conhecerem, não vamos entrar em detalhe cada um. Um ponto importante aqui, né, já conversamos com alguns sobre isso aí, ainda não temos realmente como vai funcionar. Vou dar um panorama básico para vocês. O que é o split payment? Pagamento rápido, né? Pagamento imediato. Como sempre, nós fazendo adaptações para o americano, né? O que é? Toda vez que eu chegar lá e fizer um pagamento para o meu fornecedor de um produto que eu comprei ou de um serviço que eu tomei, quando da plena instalação e funcionamento da reforma, como que vai funcionar? Quanto custa essa mercadoria aqui, essa calça jeans? R$120. R$540. Tá, 540. Quanto que é realmente o produto? R$500. 40 é imposto. Na hora que eu efetuar o pagamento através do split payment, que vai funcionar através das redes bancárias, R$500 vai para a conta da empresa. R$40 já vai para a conta do governo. É assim. O que o governo fez com isso? Aquele dinheirinho do imposto que você falava assim, eu vou postergar isso aqui, depois eu faço um parcelamento e pago depois. Acabou. Ele é o primeiro a receber.
Tá? Então, o split payment basicamente é assim. Aí vão começar os questionamentos. Ah, mas e Pix? Ah, e transferência? Pagamento. Vai ser modernizado o sistema de recebimento bancário. É eles quem vão fazer. Não somos nós da contabilidade, não somos vocês da empresa. É o governo. Como que vai funcionar? Ainda não temos a plataforma para demonstrar. Mas a ideia é isso. Você chegou lá para pagar. Eu fiz um questionamento para o... Eu esqueço o nome dele, aquele deputado que tem um... Reginaldo Lopes, que é o relator da reforma tributária, quando ele veio aqui na OAB. Eu perguntei para eles se eles pensaram, quando a Constituição da reforma tributária, a questão da sonegação. Porque hoje você chega no local, a pessoa fala assim, você quer nota? Não quero não, precisa não. Automaticamente, o empresário não paga o tributo sobre aquele produto, o governo também não recebe. Pensamos, porém, só vai funcionar essa não sonegação a partir do momento que a gente tiver o dinheiro virtual, o Drex. Porque até então, se a gente não tiver, vai continuar a mesma pergunta. Aqui que você não emitir nota, você vai receber. Aí o governo vai te acompanhar onde? Você recebeu pelo Pix, aí a informação bancária que vai chegar lá. Aí vamos imaginar que durante o mês, durante o ano, durante o período, você movimentou 50 mil reais no mês e emitiu nota só de 30, mas o governo já sabe que você vendeu 50, porque movimentou Pix, movimentou conta bancária. Aí é o que a gente já tem hoje, é o risco, tá? Mas a partir do momento que a gente tiver o Drex, que é a moeda virtual, eu acredito, também não está lá que vai ser assim, que vai mudar um pouco a forma de tributar. Hoje a gente tributa o documento fiscal, correto? Eu só pago imposto se eu emitir nota, não é isso? Se você tiver o Drex, que é uma moeda virtual, não vai ter pagamento em cheque, não vai ter pagamento em dinheiro, vai ser moeda digital. Você pagou, chegou lá, pagou, o governo vai mudar, no meu entendimento, a base tributária. Não vai ser o documento fiscal, vai ser o recebimento. Se você vai tirar a nota depois para acertar seu estoque, é outra história. Mas a tributação sobre aquela venda que você fez, eu já recebi. Tá? Aí, comentando isso com algumas pessoas, a pessoa falou assim, eu falei para a pessoa, com isso, o governo vai automaticamente regularizar o quê? O tráfico. Porque aí o traficante vai pagar tributo também. Né? Aí você entra numa questão jurídica. Uai, para um recebimento você está dando aval numa ilegalidade? Aí nós não vamos entrar nesse detalhe. Mas se for assim, vai ser assim. Não tem dinheiro, moeda circulando, pagou na moeda virtual. Não é isso, André? Você regularizou aquilo que é ilegal. Isso é percepção minha, tá? Lógico que se a gente for caminhar para o lado jurídico, tem um monte de outras implicações e quem está formulando também a lei está pensando nisso. Mas, depois reflitam sobre isso, se realmente for assim, vai acontecer isso. Eu vou receber do tráfico, e se eu estou recebendo imposto, eu estou dando aval, não é isso? Então vamos que vamos. Então, Lembra que no tráfico você recebe mercadoria também. Também. É. Não sei até onde vai ser bom. Pois é. Então é a nossa insegurança, porque a gente tem posto aí a situação, mas não tem ainda assim. Não está travado e não está plenamente definido. Mas o split payment basicamente será isso. Aqui está muito pequeno, vocês não vão ver. Aqui é a estrutura, como que entenderia o split payment, tá? Apuração assistida. Aí falando um pouquinho da apuração assistida que tem a ver com o split payment, o pagamento. Conversando também com alguns aqui, como que funcionaria esse split payment. Você fez o pagamento ali, a apuração assistida. Você fez o pagamento, parte já foi para o fornecedor, né, de quem você comprou, e parte foi para o governo. Tá? Aí o governo vai ter lá a sua conta corrente. Toda vez que você adquirir produto ou serviço, você vai ter o creditamento do imposto. O que é isso? Proporcional ao imposto que nós estamos falando. Conversei isso com o Marcos. Eu estou falando de reforma em PIS, COFINS, ICMS e ISS. Então, quando eu comprar, eu vou ter o creditamento desses impostos. Começa CBS, que é PIS e COFINS, e até 2033, que vai ser intercalado, porque eles vão começar com a alíquota pequena e vão aumentando.
o ISS e o ICMS. Então, em 2033, a gente vai estar com tudo pronto. Só um detalhe, ano que vem tem se falado que nós vamos fazer uma apuração somente para testar o sistema de PIS e COFINS, mas não vai haver pagamento dobrado. Ah, mas eu já pago normal, ainda vou pagar isso aí? Nós vamos começar com a alíquota ali, acho que de 0,10 de CBS e 0,9 de IBS. Então vai dar 1%. Nós vamos demonstrar isso em nota, demonstrando na apuração, mas não vai haver pagamento, porque eu estou pagando o processo antigo normal. Tem outras linhas que dizem o seguinte, você vai pagar sim, nós vamos testar já o pagamento. Só que o valor que você pagar lá, nós vamos abater no normal, para você não pagar duas vezes. Então, como vai funcionar? Não sei. Nós vamos ter que esperar chegar janeiro, fevereiro, para a gente ver. Mas só basicamente é isso. E aí, da parte que vai para o governo desse pagamento, fica lá o creditamento para você, para quando você for vender, você apurar o débito, fazer um confronto, aí o governo vai disponibilizar a guia para você. Como é que essa guia vai chegar? Pelo WhatsApp, pelo e-mail, pela plataforma, vai chegar lá no domicílio tributário, que é a caixa de mensagem de cada empresa lá no portal? Também ainda não sei, mas basicamente vai ser isso, tá? Então, a apuração assistida vai ser isso. Dentro da apuração assistida, eu tenho várias possibilidades. Eu posso, por exemplo, às vezes o meu fornecedor lá não pagou o imposto. Como? Não sei. Arrumou um jeito e não pagou. Eu estou vendo lá que o meu crédito daquela mercadoria que eu comprou não está aparecendo lá na plataforma do governo. Você tem a possibilidade de você ir lá e pagar, para você usar o crédito. Aí você fala assim, mas aí eu vou pagar, para eu ter um crédito, na hora de sair eu vou pagar de novo? É uma questão de você poder usar o crédito. Aí como que você vai lidar com o seu fornecedor? Meu amigo, eu paguei o crédito aí daquela nota que eu comprei que você não pagou, não sei por qual motivo, mas eu precisava do crédito. Eu fui lá e paguei. Agora você me dá aí em bonificação de mercadoria, me manda esse dinheiro, tem essa possibilidade. Você só pode usar o crédito para bater na sua apuração depois que aquele valor que está lá virtual for quitado. Então, o seu fornecedor quitar ou você quitar por ele para usar o crédito, mas tem essa possibilidade. Tá? Não vou entrar em detalhe porque eu não tenho ainda para mostrar, pode modificar alguma coisa, mas a ideia é essa. Eu posso usar o crédito amplo. Não necessariamente o meu fornecedor tenha que ter pago. Mas para eu usar aquele crédito proporcional àquela nota que eu comprei dele, ele tem que a parte do governo tem que estar paga. Aí sim eu incluo na minha apuração para debitar, para diminuir o valor que eu teria que pagar. Aqui é só um slide mostrando essa situação toda, que é complexa, para chegar no finalmente e dividir esses valores. Também falando rapidamente do imposto seletivo, que está dentro da reforma. Ele veio, teoricamente, para substituir o antigo IPI, Imposto de Produto Industrializado, que só vai ficar vigente por um tempo para os produtos que são feitos lá na Zona Franca de Manaus. A gente sabe que o IPI ele é uma válvula reguladora do governo. Né? Vocês já viram falar aí anteriormente, quando o governo quer motivar a venda da linha branca, né? Fogão, geladeira, aí diminui o IPI. Quando ele quer segurar a economia, ele sobe o IPI. Então ele serve de marco regulatório. Ele tem essa característica não só de arrecadação, ele tem a característica também de regulação. Ok? E o imposto seletivo, o que vai acontecer com o imposto seletivo? O que é o imposto seletivo? Nada mais é que um imposto que vai incidir em cima de produtos que têm influência na saúde e no meio ambiente. Então, aquelas pessoas que produzem coisas prejudiciais à saúde e prejudiciais ao meio ambiente, além de toda essa mudança tributária, vão ter também esse imposto seletivo, que o pessoal está chamando de imposto do pecado. Tá? Bebidas, meio ambiente, produtos que danificam, né, prejudicam a saúde, terão esse imposto. Ok? Então eu deixei para falar, ele seria o final, mas eu trouxe para a gente avançar ali. Existe um rol, tá? Quais são esses produtos? Veículo, embarcações, aeronaves, cigarro, bebidas alcoólicas, minerais, concursos prognósticos, né, que é as BETs aí. Então tudo isso vai ter esse imposto do pecado.
Tá bom? E ali os artigos que normatizaram essa situação, que a gente não vai entrar muito em detalhe. Na sequência, trouxe aqui para vocês uma situação que não é novidade para ninguém, mas que nos alarma quando a gente vê os números. Após 34 anos da Constituição Federal, né, 1988, né, um pouco mais aí de 34 anos, nós tivemos na nossa legislação 7,1 milhões de normas novas, 829 normas por dia, 561 mil normas tributárias e aquele número enorme ali, se a gente for trazer isso para uma questão tributária, 2,26 normas por hora, se a gente for trazer isso para o número de horas. E aí é só uma apresentação desses números para a gente entender a complexidade que é a nossa legislação. Tá? Aí fala ali, em média, são 54 mil artigos que tratam especificamente de normas tributárias. Então, isso é um levantamento aí do IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Pesquisas e Planejamento e Tributação. Aqui, ó, só um cronograma, né, de como aconteceu essa questão da reforma. Dezembro de 2023 foi a aprovação da Emenda Constitucional 132, 2024 e 2025, tempo de discussão e aprovação das leis, foi onde surgiu a Lei Complementar 214. 2026 começa a IBS-CBS, em teste, tá? Para 2027, realmente, a extinção do PIS e da COFINS. Então, 2027 não se fala mais PIS e COFINS, é CBS. 2027, 2029 a 2032, gradualmente a gente vai perdendo o ICMS e o ISS, que vão virar IBS. Para em 2033 a gente ter a vigência completa. Uma ampla reforma tributária com extinção de 5 dos mais importantes tributos exige um período de adaptação. PIS, COFINS, ICMS, ISS e o IPI, que daqui a pouco vai acabar. Ele vai permanecer para os produtos lá da Zona Franca para poder competir com fábricas que não estão lá na Zona Franca de Manaus. Tá? Então o governo pode usar ele aí para, por exemplo, eu tenho uma indústria de carro que está lá em São Paulo, mas também está na Zona Franca. Lá em São Paulo tem IPI, lá na Zona Franca não tem, para dar competitividade. Tá? Transição do sistema atual e o novo. É um resumo do que a gente fez lá atrás, tá? Dentro dos anos aqui. Mapa geral da reforma tributária, razões que levaram à reforma. Aí tem todos aqueles rolos ali. Por que mudar isso aí? De cara, a complexidade excessiva. A gente sabe que o ICMS é uma loucura para quem lida diretamente com ele. Nós temos isenção, redução, diferimento, base reduzida, alíquotas diferenciada, ST, mais um monte de outra coisa. Além da guerra fiscal entre os estados. Um tem uma alíquota tal, outro tem uma alíquota tal. Reforma, acabou tudo isso. Acabou. Como que vai ser feito? O governo vai compensar o outro que tinha uma alíquota menor, maior? Vamos ver. Alto grau de litigiosidade, muita gente brigando para recuperar ICMS, tem direito, não tem. Uma farmácia de manipulação, é ICMS ou ISS? Eu compro produto, mas manipulo, estou prestando serviço. Eu tributo ICMS ou ISS? Você perguntar ao Estado, ele quer. Você perguntar à Prefeitura, também quer. Insegurança jurídica, ninguém sabe nada. Desestímulo ao investimento, prejuízo, competitividade, tensões federativas, conflito de competência, falta de transparência. Então, isso que levou. Substituição dos 5 tributos que eu falei, IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS. Imposto sobre bens e serviços, contribuição sobre bens e serviços e imposto seletivo. E ampliação da base, né? Eu vou ter uma base ampla de apropriação de crédito. Além disso, ainda vai ser normatizada a questão do IPVA, o ITCMD, que é o imposto sobre a transmissão de causa-morte, do próprio IPTU. Então a reforma é grande. Por isso que eu não acho que o imposto de renda e a contribuição vai ficar de fora disso. Depois eles vão incrementar. Se der certo dentro do que está sendo esperado, eu acredito que ainda vem uma outra reforma lá para frente. O sistema, então, ele é chamado da reforma IVA Dual, o IVA Dual. Por quê? Ele tem as duas características, né? O IBS e a CBS. IBS com o ICMS e o ISS, e a CBS com o PIS e a COFINS e o IPI. Por isso ele chama IVA Dual.
Aí vocês vão ver que em outros países, eu trouxe umas referências para você, o pessoal já utiliza. Aqui mesmo na Argentina já tem. O único país da OCDE que não participa com esse modelo de tributário é os Estados Unidos. O único. O restante, em todos os países da OCDE, já utiliza esse modelo de reforma, tá? E o que é a característica principal dele? Ali eles falam dos regimes tributários, né? Mas que a gente não vai entrar neles ali. É aquilo ali, ó. Porque IVA dual, ó. Ele junta ali 5 tributos, 3 federais, 1 estadual e 1 municipal, em CBS e IBS, tá? Substituição do ICMS e ISS virando IBS, competência compartilhada de estados e municípios, e a competência exclusiva federal, que é dos 3 PIS, COFINS e o IPI. Aqui também só uma referência de legislação, né, que o Senado Federal criou as alíquotas referências, mas ainda vai criar as alíquotas definitivas. Nós temos aí em torno de 17,7 para a IBS, que é o ICMS e o ISS, e em torno de 8,8 para CBS, PIS e COFINS. Então, se eu somar os dois, 8,8 mais 17 dá em torno de 27,5%, 26% a 28% de tributos. Se você observar lá no Simples Nacional, você deve pagar de PIS, COFINS, ICMS, ISS hoje menos de 15%. Vai haver aumento de carga tributária? Vai. Como que vai ser compensado? Algumas reduções, algumas... Nós temos que esperar para ver o que vai acontecer, porque senão vai realmente ficar muito caro. E aí vem falando da alíquota padrão, das alíquotas de cada um deles, que ainda vão ser criadas por leis ordinárias. As incidências. Hoje, pessoal, já a gente caminhando aqui para a gente das definições finais. Hoje, como é que é feito o nosso cálculo? A gente fica muito perdido. Quando você pega um produto que você compra, uma calça, um sapato que você compra para sua casa, você vê lá destacado na nota, ICMS tantos por cento. Você acha que o que você está pagando aquele produto é aquilo que está destacado ali? Claro que não é. Sabe por que não é? Quantas cadeias aquele produto passou? Desde quando ele foi fabricado. E saiu lá de uma indústria, aí o importador, o atacadista foi lá e comprou. Ali já tem ICMS. Aí ele agrega no custo dele e transfere para frente. Aí o varejista foi lá e comprou. Aí vendeu aqui para Ponte Nova para o Ataque. O Ataque foi e vendeu para a lojinha. A lojinha vendeu para outra lojinha. A outra lojinha vendeu para você. O que está definido ali no final não é o imposto verdadeiro. Muito embora a lei da transparência exija que esteja lá, ela não é o imposto verdadeiro. Então, por isso que é o imposto por dentro que a gente não conhece. A gente sabe que está lá, mas não é aquilo. Tá? Você não consegue determinar. Então está lá, o tributo incide sobre ele mesmo, como se fosse parte do produto. Por que sobre ele mesmo? Quando eu compro de uma pessoa, ali dentro já tem o tributo que ele vai pagar. Ó. O produto custa R$100. Quanto que é o valor do meu imposto? Vamos falar só de ICMS, 18%. Então eu tenho que vender no mínimo por 118. Para eu vender meu produto e pagar o imposto. Aí vendeu por 118. Então ali já tem ICMS. Aí você comprou por 118, você vai vender. Você tem que incluir mais 18. Então você vai pagando tributo em cima de tributo. Por isso que você não sabe quanto está ali, você não sabe por quantas cadeias ele passou. Quanto que é a alíquota de cada antecessor seu está sujeito. Ele poderia ser de um outro estado e ter uma alíquota de 7, ter de 12, ter de 18, ter de 20. Então não tem como você saber. Muito embora a chamada lei da transparência, mas não tem transparência não. Então a mercadoria ou serviço, a alíquota nominal não corresponde ao acréscimo realizado no preço, razão da tributação. Eu não sei. Aí um exemplo. Comprei ali um sapato por R$100. Eu tenho R$20 de alíquota nominal do imposto. Estou tratando de qualquer imposto, ICMS, 20%. Quanto que esse produto iria custar? 120. Né? Se você vender por 120, você não compra de novo não, tá? Se você fizer o reverso aqui da conta, tira 20% de 120. Você não tem R$100 para você comprar de novo não. Vai ter menos. Tá? A alíquota que você realmente deveria vender para você tirar o percentual de 20% e ter o valor de 100 para comprar, 125. É o efeito cascata. E vai sempre acumulando em cima um do outro ali, você nunca sabe quanto que está. E está sempre mais caro. Tá? Aí está lá, a alíquota realmente efetiva seria 25%. E agora,
o comparativo com como é que é a reforma, o que é a proposta da reforma. Tá ali, ó. O cálculo vai ser por fora. Estou dando exemplo aqui de um produto, mas isso aplica a qualquer coisa, tá? Serviço, indústria, é isso ali. O tributo incide apenas sobre o produto, na mercadoria ou serviço, de modo que a alíquota nominal corresponda exatamente ao acréscimo realizado no preço, razão da tributação. O mesmo sapato de 100, 20%, vou pagar 120. 20 vai para o governo e 100 é meu produto. Ah, mas aí a pessoa que vai comprar na sequência, ele vai usar como base de cálculo 120. Aí já tem tributação. Não. Porque os 20 que foi para o governo entra para você como crédito e não como custo da mercadoria. Ele vai ficar lá na sua plataforma lá como um crédito. Porque se você comprou por 120, você vai vender por 150. Só que sobre R$20 que você pagou, você tem o crédito. Isso é por 120, né? Você vai estar lá na sua conta corrente, lá o crédito para você. Então você só vai pagar sobre o valor que você acrescentou no produto. Na hora de apurar, diferença de um para o outro. Aí realmente eu vou entender quanto que está lá. Então essa aqui que é a proposta da reforma. Cálculo por fora. Eu vou conseguir entender, na hora que eu pegar lá, eu vou mostrar para vocês como que é um cupom fiscal dos outros países, que é a ideia do nosso também ter, isso fica claramente demonstrado ali. Tá? Aí, um exemplo do cálculo de toda a cadeia, saindo lá da indústria. O produtor rural comprou, né, os insumos que ele precisava lá, 40. O IVA dele, o que é o IVA? Imposto de Valor Agregado. Nós estamos tratando dos dois, né, dos 4. CMS, CS, PIS e COFINS. R$10. Venda, 50, ok? Nesse caso aqui, ó, ele se creditou de quanto? Nada, porque ele é o primeiro da cadeia, correto? Mas ele tem um débito que ele vai pagar o imposto dele, 10. O que vai acontecer com esse 10? Lá na indústria, que comprou do produtor, ele vai vender esse mesmo tecido que ele, né, comprou lá, o algodão tal, por 60. O IVA dele vai ser quanto? Os mesmos 20%. Olha lá, ó, 15. Aliás, 20 não, né? O mesmo percentual. 25. Venda, 75. 60 mais 15 que ele vai pagar, 75. Quanto que vai ser o tributo dele? Dá para a gente perceber ali, ó. O meu IVA é 15. Mas eu tenho um crédito de 10 da cadeia anterior. Quanto que ele vai pagar? Só 5. Tá? Então, ou seja, ele vai pagar 5. Mas ele lá, ó, ele tem o crédito de 10 da anterior e o débito do que ele pagou realmente é de 15. Ele vai pagar, mas ele usa o crédito. Então, ele vai transferir. Aí o fabricante, o distribuidor, o atacadista vai lá e compra da indústria. O mesmo produto, saiu de algodão, tecido, agora é uma roupa. Vai vender por R$100. Os mesmos 25% de IVA. Vai pagar na venda 125, o cálculo está ali, ó. Aí eu tenho que pagar quanto? 25. Porém, eu tenho 15, que é o crédito da cadeia anterior. Tá lá, ó. Então eu só vou pagar 10. E assim vai. Comerciante, a mesma roupa que comprou pela segunda vez, vai vender por 200, vezes 25%, 50, vender por 250. Então, quanto que eu vou pagar de IVA? 50, mas eu tenho 25 de crédito da cadeia anterior. Então, só vou pagar 25. E o consumidor final? Nós fomos lá e compramos essa roupa na última loja, por R$250. O IVA que está lá, R$50, que é o preço anterior, né? Porque no final ali, ó, a roupa custaria só 200. 50 é IVA. É o imposto que já veio da cadeia. Então tá lá, ó. Para eu entender se toda essa cadeia, o crédito realmente é 50, eu posso vir somando cadeia por cadeia que eu vou entender. Ó, 10 mais 15, 25 mais 25, tá lá os R$50 da última da cadeia. É o valor que o consumidor final vai pagar. Então não tem imposto sobre imposto mais. Realmente eu pago somente sobre aquilo que eu agregar de valor naquele produto, usando sempre o crédito que veio da cadeia anterior. Ah, Edinho, mas aonde que eu vou saber esse crédito? Lá na plataforma da apuração assistida, a ideia é que esteja lá. Eu não tenho como demonstrar. Mas como que, por exemplo, no caso do produtor rural,
Uhum. que ele não teve crédito nenhum, ele só pagou. Sim. Lá na frente o consumidor pagou pelos R$50 e teoricamente todos vão ter o crédito abatendo. Isso. Menos o produtor. Então, na realidade, nós começamos com o produtor, mas o produtor, na aquisição dele dos insumos, muitos geram crédito para ele. Nós partimos dele para fazer uma lógica. Mas, por exemplo, se ele comprou lá de um outro produtor, se ele produziu, a legislação permite que ele também use crédito, porque senão ele fica penalizado, só ele pagou. Exato. Né? Mas como ele é o primeiro da cadeia, ele vai pagar só o que é de todo mundo, 25. Ele não teve crédito, mas ele pagou o que é o imposto de todo mundo, ok? Mas algumas situações se permite também o primeiro da cadeia usar. Uma fábrica de carro, por exemplo, ele agrega lá couro, lata, ferro, então ele tem os créditos também. Então, essa ideia lá, se a gente fizer a prova do 9, nesse ano será feito um teste com 1% que eu falei para vocês, 0,10 de CBS e 0,9 de IBS, o valor será simbólico ou descontado nos tributos vigentes. Ou eu só vou demonstrar ou eu vou pagar e abater no atual para não haver bitributação. E aqui mostro para vocês alguns modelos, tá? Lá na Argentina, ó, o IVA, tá vendo? Aqui nessa abazinha aqui, ó, aqui, ó, eu tenho, ó, valor do produto e o IVA está aqui, ó. Então eu tenho o valor de produto 20 mil e alguma coisa pesos, mais o IVA 25, ele vem demonstrado aqui quanto que eu estou pagando. Parecido com o que a gente tem, só que hoje se demonstra na nota basicamente só o ICMS. O resto dos tributos você não vê lá. Lá em Portugal também, né, tem lá, ó, base, o IVA está aqui embaixo. Lá na França, mesma coisa, ó. O IVA vem embaixo. Na Alemanha, tudo já utiliza o mesmo sistema. E o único que ainda não utiliza, demonstra quase parecido com o nosso, os Estados Unidos, que eles têm lá o TAX, que é uma espécie de ICMS que demonstra só ele. É o único, a informação depois vem aqui embaixo, lá, atualmente dos 38 países membros da OCDE, que é a Organização do Comércio, Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, somente os Estados Unidos não possuem o IVA, cuja participação do Brasil vem sendo negociada desde 1996, que a gente está nessa luta já pensando nisso aí. Tá ok, pessoal? Então, assim, é só uma demonstração para vocês. Com relação à reforma, o básico que vocês precisam assimilar agora, o complemento eu vou enviar para vocês nos 3 links. Eu pediria a vocês, as duas que são palestras de 40 minutos, 1 hora cada uma, assistam que vocês vão amadurecer o que a gente está conversando aqui agora e entender um pouco mais, que eles dão uma pincelada a mais no que está acontecendo. E sempre quando verem alguma coisa, achar interessante, tem a ver com o que a gente conversou, não entendeu, ficou dúvida, manda lá para a gente o link, manda o vídeo lá para a gente troca uma ideia. E futuramente a gente vem convidar todos vocês para ir lá, a gente conversar especificamente, voltar a falar sobre um pouquinho disso aqui, mas tratar mais especificamente. Por quê? A Domínio já criou também uma simulação tributária para nós, foi onde eu falei para vocês da minha. A gente já consegue entrar lá, pegar os dados de vocês, das empresas de vocês hoje, ver quanto vocês estão pagando hoje e dar uma simulação para vocês, ó, se você permanecer no Simples do jeito que está, 2027 você vai pagar isso aqui, 2033 você vai pagar isso aqui. Nossa, como é que nós vamos fazer? Aí nós vamos começar a estudar. É viável tirar a empresa de vocês, somente o PIS e a COFINS, do contexto do Simples e fazer essa apuração por fora, para você poder usar crédito, transferir crédito? Porque os clientes de vocês, principalmente as empresas, vão começar a cobrar. Né? As empresas que prestam serviço para outras empresas, que vendem para as outras empresas, o cliente vai começar a cobrar, vai assim, ó, cadê meu crédito PIS e COFINS? Eu preciso dele. Entendeu? Vocês vão começar a cobrar, ô contador, estou te pagando aí o serviço também, tem crédito. Cadê minha nota fiscal? O ACIP, o advogado, o engenheiro, o dentista, todo mundo. Porque o crédito é amplo. A gente acha pouco. Mas se você pegar o movimento seu de aquisição, não só de produto, mas como de serviço, tem uma referência. Porque senão você só vai pagar. Aí essa questão de poder sair do Simples somente com o PIS e COFINS, depois com o ICMS e SS,
É uma possibilidade, a gente tem que fazer conta. Se mesmo assim não for viável, a gente tem outras possibilidades ainda. Vamos estudar o lucro presumido. Ah, mas eu tenho a parte patronal que no presumido é pesada. Depende. Tem empresa que só tem o sócio como prestador de serviço, igual eu tenho lá, agrônomo, engenheiro, né, dentista, médico, que não tem funcionário. Então, às vezes o que vai aumentar da parte previdenciária patronal é viável ainda. Então tem que ser estudado. Ah, não deu, vamos para o lucro real. Vamos estudar a possibilidade. Então nós temos aí 3 a 4 possibilidades para a gente tentar, se caso a sua situação seja parecida com a minha, de aumento de carga. Nós temos situações aí também de clientes que vai diminuir. Temos clientes que já fizemos a simulação lá em off, não foi com ele, que vai diminuir a carga tributária. Tá, pessoal aí de cesta básica, produtos alimentícios, a parte de saúde, já fiz de um médico lá que, no caso dele, ele paga hoje em torno de 2, 3 mil de simples, cairia para 1.500. Então, assim, de tudo a reforma não é aquele alarme, a gente só tem que entender. E é mais um obstáculo que está sendo proposto para a gente, no intuito de modernizar. Do governo arrecadar? Sim, também. Mas a gente vai ver que vai ser uma praticidade boa, no todo sentido. E a gente está seguindo a maioria dos países aí de primeiro mundo. Tá? Então isso é uma tendência. Não tem como fugir, Edinho, não quero isso aí não. Não tem opção. O que a gente tem que fazer é se adaptar de forma que a nossa carga tributária não vai lá nas alturas. Ok? Alguém quer fazer algum comentário? Perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Era um nivelamento, tá, gente? Não era para falar da reforma que tem 514 artigos, não parece? Nem precisaria aqui de... O pessoal está dividindo as lives aí em 5, 10 de horas e fazendo seminários. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa? A MEI continua? Sim. Há uma possibilidade do MEI mudar a faturamento, né? Que já vem um estudo aí. Já pelo menos 3 ou 4 anos da atualização. Falaram que agora vai. Essas mudanças que nós comentamos todas aqui, para o Simples Nacional 2026, muito pouca referência. A gente só precisa ficar atento nas mudanças. Classificação de produto, ver se o sistema ali já está adaptado e a gente já fazendo as mudanças, tá? Adaptando, mas só vai ser demonstrado essa questão do 1%, 0,10, 0,90 para as empresas de lucro presumido, porque é quem realmente paga PIS e COFINS. O Simples paga, mas agrupado, né? Então ele não vai ter tanta referência. E as novidades a gente volta a publicar lá para vocês, chamar, fazer algum vídeo, tá? De forma que fique bem suave. É drástico, é uma coisa assim, muito grandiosa que vai mexer com toda a economia, mas nós temos mecanismos para que seja menos traumático, que a gente faça de uma forma bem tranquila. Para isso, contem com a gente, com o pessoal da nossa equipe, né? Todos estão habilitados a falar sobre o assunto. Caso alguém não consiga, por dúvida, a pessoa vai me encaminhar, eu entro no circuito para poder esclarecer as dúvidas, tá? Mas todos nós estamos empenhados em entender, a gente compartilha informações. Se a pessoa não tiver, ligou para a Arlinda, para a Carol, a Amanda, fulano perguntou, eu não soube responder. Ele vai me encaminhar, a gente vai fazer esse contato, tá bom? No mais, muito obrigado a todos pela presença. A gente sabe que o tempo é precioso, né? Lucas veio de Viçosa, Jaqueline veio lá de Acaiaca, o pessoal que veio de fora, né? E o pessoal que é daqui também, Luciene de Barra Longa. Então, assim, Carla veio lá de Santa Cruz. Então, a gente agradece vocês pela presença aqui conosco, tá? E é muito importante, mas a gente vai estar em constante junto com vocês. Papel nosso orientando, auxiliando vocês, mas a gente precisa que vocês não fiquem com dúvida. Viu falar lá alguma coisa? Edinho, isso aqui, a gente já tem alguns contatos com o cliente, eu volto e faço, o cara está querendo te vender. Vai com calma nisso aí. Isso aí vai ser dessa forma, depois a gente conversa. Vejam tudo, filtrem o que serve, na dúvida entre em contato conosco. Tá bom? Muito obrigado então pela presença e vamos que vamos para mais essa mudança aí para nós. Muito obrigado.